Victoria Blackstone ajustou os óculos pela 10ª vez naquela manhã e respirou fundo antes de entrar no imponente edifício da Cross Industries, no coração financeiro de São Paulo. As torres de vidro espelhado refletiam o sol nascente, criando um brilho dourado que contrastava com a correria matinal da Avenida Faria Lima. Aos 24 anos, ela já conhecia cada corredor, cada elevador e cada funcionário daquele império de 22 bilhões de reais como a palma da mão. Adrian Cross, CEO de um império de investimentos, enfrenta uma crise devastadora. Deve se casar em 6 semanas para não perder o controle da empresa para seu primo corrupto. Desesperado e sem confiar em ninguém de sua classe social, ele se volta para Victoria Blackstone, sua secretária eficiente e invisível. Adrian a chama para uma reunião e faz uma proposta surreal. Casamento por contrato por 2 anos em troca de 5 milhões, com vidas separadas e divórcio automático. Victoria, chocada, aceita pensando na segurança financeira de sua família. Mas antes de revelarmos o que acontece, se você também se emociona com histórias assim, clique para se inscrever agora e nos ajude a trazer mais contos de coragem e lealdade. Obrigado. E agora vamos ver o que aconteceu. Eram 6:30 da manhã e Victoria sempre chegava antes de todos. Não por obrigação, mas por necessidade. Quanto mais cedo começasse, mais cedo terminaria e mais tempo teria para cuidar da mãe em casa. Seus saltos baixos e discretos ecoavam no mármore do lobby enquanto cumprimentava os seguranças que já a conheciam pelo nome. Roberto, o mais antigo, sempre perguntava sobre Dona Helena, sua mãe. Essa gentileza simples aquecia o coração de Victoria em manhãs como aquela, quando o peso das responsabilidades parecia mais pesado que o usual. O 32º andar abrigava a presidência e Victoria instalou-se em sua mesa com a precisão de uma bailarina executando uma coreografia, ensaiada 1000 vezes. Café forte para o Sr. Cross, temperatura exata, relatórios organizados por prioridade, agenda conferida e reconfirmada. Em 2 horas, quando Adrian Cross chegasse, tudo estaria perfeitamente alinhado, como sempre estivera nos últimos 2 anos. Victoria não se queixava da rotina de 12 horas diárias. Na verdade, encontrava certo conforto na previsibilidade do trabalho, especialmente quando sua vida pessoal era um constante malabarismo entre contas médicas, remédios caros e as necessidades de Eduardo, seu irmão de 16 anos. Dona Helena havia desenvolvido uma condição cardíaca grave no ano anterior e os custos do tratamento consumiam quase todo o salário de Victoria. Ainda assim, ela nunca havia pedido um aumento ou se queixado da carga horária. Crescera aprendendo que trabalho digno era uma bênção, não um fardo. Às 8:30 em ponto, Adrian Cross emergiu do elevador privativo como uma tempestade controlada. Alto, de ombros largos e sempre impecavelmente vestido, ele caminhava, com a confiança de quem nasceu para comandar. Aos 31 anos, havia transformado a empresa familiar em uma das maiores holdings de investimento do país. Victoria o observou discretamente passar por sua mesa sem um cumprimento, como de costume. Para ele, ela era parte da mobília eficiente do escritório. Victoria, preciso dos relatórios trimestrais em 1 hora, disse ele, sem levantar os olhos dos papéis que carregava. E cancele meu almoço com os Peterson. Remarque para a próxima semana. Já está feito, Sr. Cross, respondeu ela com sua voz calma e profissional. Os relatórios estão na sua mesa desde as 7 horas, organizados por divisão, e o Sr. Peterson ligou ontem confirmando que preferia reagendar mesmo. Adrian parou por um instante, surpreso com a antecipação, mas logo desapareceu em seu escritório sem comentários. Victoria sorriu internamente.
Antecipar suas necessidades havia se tornado uma arte que ela dominava com maestria. O telefone tocou incessantemente durante a manhã. Investidores nervosos, reuniões de emergência, decisões que movimentavam milhões. Vitória filtrava chamadas, organizava prioridades e mantinha a máquina funcionando com a eficiência silenciosa que a tornara indispensável. Entre uma ligação e outra, checava discretamente as mensagens do Eduardo. Ele havia passado em mais uma prova de matemática e mandara um emoji de comemoração, que fez Victória sorrir pela primeira vez naquele dia. Durante a pausa para o almoço, que ela sempre fazia na mesa para economizar, Victória ligou para casa. A voz frágil de Dona Helena do outro lado da linha fez seu coração apertar. Filha, o médico ligou hoje cedo. Quer remarcar os exames para a próxima semana, disse Dona Helena, tentando soar animada. Disse que não é urgente, que pode esperar. Victória conhecia a mãe bem demais para não perceber a mentira piedosa. Os exames eram caros e Dona Helena estava tentando poupá-la de mais uma despesa. Mordeu o lábio inferior, calculando mentalmente as contas do mês. Talvez conseguisse adiantar o 13º salário, ou talvez pudesse pedir algumas horas extras. Mãe, não se preocupe com isso. Vou resolver, disse Victória, injetando confiança na voz. O Eduardo chegou da escola? Chegou agora há pouco. Quer falar com ele? Só diga que estou orgulhosa da prova de matemática. Chego em casa por volta das 9, como sempre. Desligou o telefone e voltou ao trabalho com renovada determinação. Não havia tempo para autocomiseração. Dona Helena e Eduardo dependiam dela, e ela não os decepcionaria, nunca. A tarde trouxe uma crise inesperada quando um dos maiores clientes da empresa ameaçou retirar seus investimentos. Victória assistiu Adrian trabalhar por horas, fazendo ligações, negociando, usando toda a sua habilidade para contornar a situação. Ela permaneceu no escritório até às 10 da noite, providenciando documentos, organizando videoconferências e garantindo que ele tivesse tudo o que precisasse. Quando finalmente saiu do edifício, São Paulo brilhava com suas luzes noturnas. O metrô estava quase vazio e Vitória aproveitou os 40 minutos de viagem até a Zona Leste para fechar os olhos e descansar. Em Itaquera, sua casa pequena, mas aconchegante, a esperava. Dona Helena já dormia, mas havia deixado um prato de comida aquecendo no forno. Eduardo estudava na mesa da cozinha, cercado de livros. Como foi o dia, Vic? Perguntou ele, usando o apelido carinhoso de quando eram crianças. Longo, mas produtivo, respondeu ela, bagunçando os cabelos do irmão. E você, além da prova de matemática que me deixou orgulhosa? Tem uma coisa que queria te contar, disse Eduardo, de repente sério. A professora de química disse que eu tenho potencial para conseguir uma bolsa integral numa universidade boa, mas teria que me dedicar mais aos estudos e fazer um curso preparatório. Victória sentiu o coração se apertar de orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Eduardo era brilhante, merecia todas as oportunidades do mundo, mas cursos preparatórios custavam caro e ela mal conseguia manter as contas em dia. Vamos conversar sobre isso no fim de semana, disse ela sorrindo. Por enquanto, continue se dedicando como está fazendo. Estou muito orgulhosa de você. Naquela noite, antes de dormir, Victória olhou pela janela do quarto que dividia com a mãe. As luzes da cidade se estendiam até o horizonte, e em algum lugar lá longe estavam as torres da Faria Lima, onde trabalhava. Dois mundos tão próximos geograficamente, mas separados por abismos sociais que ela conhecia bem. Fechou os olhos e fez a mesma promessa silenciosa que fazia toda noite. No dia seguinte, seria melhor. Encontraria uma forma de pagar os exames da mãe,
de ajudar Eduardo com seus sonhos de universidade, de manter a família unida e segura. Não sabia como, mas encontraria uma forma. Sempre encontrava. Na Cross Industries, as luzes do 32º andar permaneceram acesas até altas horas, onde Adrian Cross trabalhava sozinho, sem imaginar que sua secretária eficiente e invisível guardava sonhos e lutas que tornariam sua própria vida pequena em comparação. O outono chegara a São Paulo, trazendo consigo uma tensão inédita nos corredores da Cross Industries. Victoria percebeu a mudança no comportamento de Adrian durante toda a semana. Ligações sussurradas, reuniões canceladas em cima da hora e um nervosismo que ele tentava disfarçar com sua habitual máscara de controle absoluto. Na sexta-feira, quando o relógio marcava 7 da noite e o escritório já estava quase vazio, Adrian fez algo que nunca havia feito antes. Pediu para Victoria ficar. "Preciso resolver uma situação crítica este fim de semana", disse ele, passando a mão pelos cabelos escuros de forma agitada. "Vão chegar documentos urgentes que precisam ser organizados imediatamente." Victoria assentiu sem hesitar, mesmo sabendo que isso significaria chegar em casa ainda mais tarde. Ligou para Eduardo, avisando que não conseguiria jantar com eles, como havia prometido. A decepção na voz do irmão a fez engolir um suspiro, mas trabalho era trabalho. O sábado amanheceu cinzento, combinando com o humor sombrio que pairava sobre o edifício quase deserto. Victoria chegou às 8 da manhã e encontrou Adrian, já em seu escritório, com a gravata afrouxada e olheiras profundas. Documentos espalhados pela mesa revelavam números assustadores e gráficos em queda livre. Durante todo o dia, ela organizou papéis, atendeu ligações urgentes e providenciou café atrás de café, observando-o trabalhar com desespero crescente. Foi durante a noite de sábado, quando as luzes da cidade começavam a piscar lá embaixo, que tudo mudou. Victoria estava organizando os últimos relatórios quando ouviu um barulho estranho vindo do escritório de Adrian. Um som abafado, quase inaudível, que a fez parar o que estava fazendo. Hesitou por um momento, depois bateu levemente na porta entreaberta. "Sr. Cross, está tudo bem?" Silêncio. Depois, uma voz rouca. "Entre." O que Victoria viu a fez esquecer completamente dos protocolos profissionais. Adrian Cross, o homem que sempre parecera indestrutível, estava sentado no chão atrás de sua mesa, as costas apoiadas. Na parede, o rosto escondido entre as mãos. Os papéis espalhados ao redor dele contavam uma história de desastre iminente. "Sr. Cross?" disse ela suavemente, aproximando-se com cuidado. Ele levantou os olhos e Victoria viu algo que jamais imaginara ver. Vulnerabilidade pura. Não havia mais máscaras, não havia mais o CEO poderoso. Apenas um homem de 31 anos enfrentando a possibilidade de perder tudo. "Meu avô vai tirar a empresa de mim", disse Adrian, a voz carregada de uma amargura que cortou o coração de Victoria. 60 anos construindo este império, e ele vai entregar tudo para meu primo James, porque eu não sou estável o suficiente. Victoria se agachou ao lado dele, esquecendo-se completamente da hierarquia que sempre mantivera entre eles. "O que aconteceu? Preciso estar casado até meu aniversário, daqui a 6 semanas, ou perco o controle da empresa." Adrian riu amargamente. "Meu avô decidiu que um CEO solteiro de 32 anos é irresponsável demais para comandar a Cross Industries. Que preciso de maturidade e estabilidade familiar." As palavras saíram em torrente, como se uma represa tivesse se rompido. Adrian contou sobre a pressão familiar, sobre o ultimato do avô, sobre o relacionamento desastroso que havia terminado no mês anterior, quando descobriu que a namorada tentava chantagear sua família.
Victoria escutou em silêncio, sentindo o peso da confiança inesperada que ele depositava nela. Já pensei em contratar alguém, uma atriz talvez, continuou Adrian, mas não posso confiar em uma estranha com informações que poderiam destruir a empresa. E nenhuma mulher do meu círculo social aceita um casamento arranjado em 6 semanas. Victoria sentia o coração acelerado. Pela primeira vez em 2 anos, Adrian a estava vendo como uma pessoa real, não apenas como uma extensão eficiente de seu escritório. Estava dividindo com ela seus medos mais profundos, suas vulnerabilidades mais guardadas. Você conhece todos os meus segredos, disse ele, de repente, olhando diretamente para ela. Conhece minha rotina, meus hábitos, minhas manias. Sabe como eu reajo em crises, como penso, como trabalho. O ar ficou denso entre eles. Victoria sentiu algo mudando, uma corrente elétrica percorrendo o espaço que os separava. Você é a única pessoa em quem posso confiar completamente, continuou. Adrian, sua voz ganhando uma urgência crescente. A única que nunca me traiu, nunca me decepcionou, nunca me julgou. Victoria abriu a boca para responder, mas não conseguiu emitir som algum. O que ele estava sugerindo era impossível, absurdo, impensável. Eu sei que é loucura, disse Adrian, levantando-se abruptamente e começando a andar de um lado para outro. Eu sei que você tem sua vida, sua família, mas Victoria... Ele parou na frente dela, seus olhos azuis queimando de intensidade. E se eu pudesse resolver seus problemas financeiros para sempre? E se eu pudesse garantir que sua mãe tenha o melhor tratamento médico disponível, que seu irmão tenha acesso à melhor educação do país? O coração de Victoria disparou. Ele sabia sobre sua situação em casa? Como? Eu vejo mais do que você imagina, disse Adrian, como se lesse seus pensamentos. Vejo você trabalhando 12 horas por dia sem reclamar. Vejo você checando o celular com preocupação quando pensa que ninguém está olhando. Vejo você comendo sanduíches na mesa para economizar dinheiro. Victoria sentiu as bochechas queimarem, de vergonha e indignação. Você me espiona? Eu me importo, respondeu ele, surpreendendo a ambos com a sinceridade da declaração. Mesmo sendo um chefe terrível que mal olha para você, eu me importo. E agora estou oferecendo uma solução que pode salvar nós dois. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades e impossibilidades. Victoria olhou para os papéis, espalhados pelo chão, depois para o homem que conhecia apenas como chefe, mas que agora se mostrava completamente humano pela primeira vez. O que exatamente você está propondo? Perguntou ela, a voz saindo mais fraca que pretendia. Adrian respirou fundo, como um homem prestes a saltar de um precipício. Casamento, disse ele, por contrato, por 2 anos, 5 milhões de reais para você, além de todas as despesas. Médicas da sua mãe e educação do seu irmão cobertas. Você continua sendo minha secretária, com aumento substancial de salário, aparições públicas mínimas como esposa, vidas completamente separadas em casa e divórcio automático, quando tudo acabar. Victoria sentiu o mundo girar ao seu redor. 5 milhões de reais, o tratamento da mãe garantido, a Universidade do Eduardo assegurada, segurança financeira para o resto da vida. Você está falando sério? Sussurrou ela. Completamente sério, respondeu Adrian. Você salvaria minha empresa, Victoria, e eu salvaria sua família. Lá fora, São Paulo continuava pulsando na noite de sábado, alheia ao momento que mudaria para sempre a vida de 2 pessoas no 32º andar da Cross Industries. Victoria passou o domingo inteiro caminhando pelas ruas de Itaquera, a proposta de Adrian ecoando em sua mente como um disco arranhado. 5 milhões de reais. As palavras pareciam irreais, quase ficção científica para alguém que calculava centavos para fazer o dinheiro durar até o final do mês.
Observou as casas simples do bairro, as crianças brincando na rua, as famílias reunidas nos quintais, pequenos, e se perguntou se estava louca por sequer considerar a ideia. Dona Helena notou sua agitação durante o almoço. Filha, você mal tocou na comida. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Victoria quase engasgou com a água. Se ao menos a mãe soubesse que tipo de trabalho havia sido oferecido a ela. Só estou cansada, mãe. Semana corrida. Eduardo, sempre mais observador que aparentava, a estudou com curiosidade. Vic, você está estranha desde ontem. Tem certeza que está tudo bem? Estou bem, Eduardo. Pare de se preocupar comigo e foque nos estudos. Mas ela não estava bem. A noite foi longa e insone, repleta de cálculos impossíveis e cenários que variavam entre o absurdo e o miraculoso. Casamento. Falso com seu chefe. A ideia era tão bizarra que chegava a ser cômica, se não fosse pela seriedade dos números envolvidos. Na segunda-feira, Vitória chegou ao escritório 1 hora mais cedo que o habitual, se isso era possível. Precisava processar tudo antes de enfrentar Adrian, mas quando ele emergiu do elevador às 8h30, como sempre, ela percebeu que ele também havia passado uma noite difícil. Havia algo diferente em seus olhos quando os cruzaram por um breve instante. Bom dia, Vitória, disse ele, parando pela primeira vez diante de sua mesa. Bom dia, Sr. Cross, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Você pensou sobre nossa conversa? Vitória sentiu o coração acelerar. Ali estava ele, o poderoso Adrian Cross, aguardando ansiosamente sua resposta, como se ela tivesse todo o poder do mundo em suas mãos. Pensei, disse ela simplesmente. Vitória respirou fundo. Preciso saber mais detalhes. Como funcionaria? Exatamente. Quais seriam as regras, as expectativas? Um alívio visível passou pelo rosto de Adrian. Ela não havia dito não. Podemos conversar hoje à noite, depois do expediente. Victoria concordou, e o dia passou em uma névoa estranha de normalidade artificial. Atenderam ligações, organizaram reuniões, lidaram com crises menores, mas ambos estavam claramente com a mente em outro lugar. Os funcionários começaram a notar a tensão inédita entre eles. A Vitória está mais quieta que o normal, comentou Marcos, do departamento financeiro durante o cafezinho. E o Cross parece nervoso. Será que vem demissão por aí? Se eles soubessem a verdade, pensou. Victoria com ironia amarga. Às 7 da noite, quando o escritório se esvaziou, Adrian a chamou para sua sala. Havia preparado uma apresentação completa, como se estivesse vendendo um projeto empresarial. Em certo sentido, era exatamente isso. Contrato de 2 anos, começou ele, abrindo uma pasta espessa. Casamento civil simples, apenas testemunhas. Necessárias. Você mantém seu trabalho como secretária executiva, mas com salário triplicado imediatamente. Victoria engoliu em seco. Salário triplicado significava poder ajudar outras famílias além da sua. Residência na minha casa, em Alphaville, mas em quartos separados. Aparições públicas mínimas, apenas eventos essenciais, onde precisamos aparecer como casal. No restante do tempo, vidas completamente independentes. E o dinheiro? Perguntou Victoria, sentindo-se vulgar por fazer a pergunta, mas sabendo que precisava ser prática. 5 milhões divididos em prestações mensais durante os 2 anos, mais um bônus final de 1 milhão no divórcio. Todas as despesas médicas da sua mãe cobertas pelo meu plano de saúde executivo. Educação completa do seu irmão garantida, incluindo universidade particular e pós-graduação se ele quiser. Victoria sentiu lágrimas queimarem seus olhos.
Era mais generosidade do que jamais sonhara possível. Por que você faria isso? Perguntou ela. Por que não contratar uma atriz profissional? Porque eu preciso de alguém em quem confio completamente, respondeu Adrian, sua voz ganhando intensidade. Alguém que conheça meu mundo, que saiba como reagir em situações inesperadas. Você trabalha comigo há 2 anos, Victoria. Conhece meus clientes, meus inimigos, minha família. Uma estranha poderia arruinar tudo com uma palavra errada no momento errado. Fazia sentido. Um sentido terrível e lógico. Preciso conversar com minha família, disse Victoria finalmente. Claro, mas Victoria... Adrian hesitou. Eles não podem saber a verdade sobre o contrato. Para todo mundo, inclusive para eles, terá que ser um casamento real. Um romance que floresceu no ambiente de trabalho. A complexidade da situação atingiu Victoria como um soco no estômago. Mentir para a mãe e para Eduardo sobre o que realmente estava acontecendo. Eles vão achar estranho, muito repentino. Diremos que estávamos mantendo segredo por causa das políticas da empresa, que finalmente decidimos assumir o relacionamento. Victoria fechou os olhos, tentando imaginar a conversa com Dona Helena. Como explicaria que, de repente, estava noiva do chefe milionário? Eu preciso de uma noite para decidir, disse ela. Claro, mas Victoria, preciso de uma resposta até quarta-feira. O tempo está se esgotando. Naquela noite, Victoria chegou em casa mais tarde que o usual e encontrou Eduardo estudando na mesa da cozinha, como sempre. Dona Helena havia deixado o jantar aquecendo e um bilhetinho carinhoso, desejando boa noite. Vic, chamou Eduardo quando ela se servia de comida. Posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Você está apaixonada? Victoria quase deixou o prato cair. O quê? Por que pergunta isso? Sei lá, você está diferente, mais agitada, como se tivesse algum segredo. Se Eduardo soubesse como estava certo, Victoria forçou um sorriso. Não seja bobo, estou só cansada. Mas enquanto se preparava para dormir, a pergunta do irmão ecoava em sua mente. Apaixonada? Não. Mas havia algo diferente na forma como via Adrian desde aquela noite no escritório. Vê-lo vulnerável, humano, real, havia criado uma rachadura na imagem do chefe distante que ela mantinha há 2 anos. Na terça-feira, Victoria acordou com uma certeza cristalina. Olhou para a mãe dormindo no outro lado do quarto, respiração irregular por causa dos problemas cardíacos. Pensou em Eduardo e seus sonhos de universidade. Pensou nas contas que se acumulavam, nos remédios caros, nas oportunidades perdidas. Pensou na chance de mudar tudo. Quando chegou ao escritório, encontrou Adrian já esperando, ansiedade estampada no rosto. Aceito, disse ela sem preâmbulos. O alívio que passou pelos olhos dele foi tão intenso que Victoria sentiu algo se mexer em seu peito. Tem certeza? Tenho, mas quero tudo por escrito. Cada detalhe, cada condição, cada garantia. Adrian sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecia. Um sorriso genuíno, caloroso, que transformou completamente seu rosto. Claro, meu advogado já está preparando os documentos. Victoria estendeu a mão formalmente. Então temos um acordo, Sr. Cross. Adrian pegou sua mão, mas em vez de apertá-la, a trouxe até os lábios e depositou um beijo suave nos dedos dela. Pode me chamar de Adrian, disse ele suavemente. Afinal, vamos nos casar. A transformação começou na quinta-feira, seguinte com a chegada de uma mulher elegante de meia-idade ao escritório da Cross Industries. Celeste Monteiro era consultora em etiqueta e estilo para a elite paulistana, contratada por Adrian para preparar Victoria adequadamente para seu novo papel. A simples menção do nome da consultora fez Victoria se sentir como uma impostora antes mesmo de conhecê-la. Querida,
disse Celeste, examinando Victoria de cima a baixo com olhos críticos. Temos muito trabalho pela frente. 3 semanas não são suficientes para uma transformação completa, mas faremos milagres. Victoria sentiu o estômago se contrair. Transformação completa? Ela olhou para Adrian, que assistia à avaliação com expressão neutra, e pela primeira vez, desde que aceitara a proposta, se perguntou em que havia se metido. A primeira sessão foi um desastre. Celeste criticou tudo. A postura de Victoria, sua forma de caminhar, de falar, até mesmo de segurar uma xícara de café. Você precisa aprender a ser uma cross, declarou com firmeza. A sociedade paulistana estará observando cada movimento seu. Durante o fim de semana, Adrian levou Victoria para escolher um apartamento adequado em Jardins. Precisa parecer que você tem condições financeiras compatíveis com as minhas, explicou ele enquanto percorriam um apartamento luxuoso que custava mais por mês do que Victoria ganhava por ano. Minha família vai estranhar eu me mudar de repente, protestou Victoria, observando a vista deslumbrante da cidade através das janelas do piso ao teto. Diremos que é um presente meu, que não quero que minha noiva more tão longe, respondeu Adrian, assinando o contrato de aluguel sem sequer pechinchar o valor. Victoria sentiu uma pontada estranha no peito ao ouvi-lo dizer minha noiva com tanta naturalidade. A mudança aconteceu no domingo, com uma equipe de profissionais contratados por Adrian, transportando os poucos pertences da família Blackstone para o novo apartamento. Dona Helena estava radiante, embora confusa com a rapidez dos acontecimentos. Filha, ainda não consigo acreditar, disse ela, acariciando o sofá de couro italiano da nova sala. Seu Adrian deve te amar muito para fazer tudo isso. Victoria forçou um sorriso, o peso da mentira pesando em seus ombros. Ele é especial, mãe. Eduardo, sempre mais perspicaz, a puxou para um canto. Vic, isso tudo não está muito rápido? Você nem comentava sobre ele antes. Estávamos mantendo segredo, Edu. Políticas da empresa, sabe como é. Mas a desconfiança nos olhos do irmão a incomodou mais do que esperava. A segunda semana trouxe as aulas de etiqueta em tempo integral. Celeste era implacável, corrigindo cada gesto, cada expressão, cada palavra. Victoria aprendeu a andar com livros na cabeça, a conversar sobre arte e vinhos dos quais nunca ouvira falar, a sorrir de forma apropriada em diferentes situações sociais. Você está progredindo, admitiu Celeste na quinta-feira, mas ainda há algo autêntico demais em você. Precisa ser mais polida, mais controlada. Victoria queria gritar que não queria ser polida e controlada, que gostava de sua autenticidade, mas mordeu a língua e continuou praticando o sorriso social perfeito. A verdadeira crise começou na sexta-feira, quando Adrian a levou para conhecer a mansão em Alphaville, onde passariam a morar depois do casamento. A casa era impressionante, com jardins extensos, piscina olímpica e quartos maiores que todo o antigo apartamento da família em Itaquera. Mas era também fria, impessoal, como um hotel de luxo sem alma. Seu quarto fica nesta ala, disse Adrian, mostrando uma suíte enorme com vista para os jardins. O meu fica na ala oposta, há funcionários para tudo que precisar. Victoria assentiu, tentando não pensar em como se sentiria sozinha naquele espaço imenso. A situação se deteriorou. Na segunda-feira seguinte, quando Adrian a levou para almoçar no Country Club São Paulo, onde seria apresentada formalmente à alta sociedade. Victoria havia passado horas se arrumando com a ajuda de Celeste, usando um vestido que custava mais que seu salário anterior e sapatos que machucavam seus pés. O almoço foi um pesadelo. As mulheres do círculo social de Adrian a receberam,
com sorrisos falsos e perguntas aparentemente inocentes que eram, na verdade, investigações sobre suas origens. Victoria tentou aplicar tudo o que havia aprendido com Celeste, mas sentia-se como uma atriz ruim interpretando um papel que não dominava. Que interessante, querida, disse uma senhora de cabelos platinados. Adrian nunca mencionou você antes. De onde vocês se conhecem mesmo? Do trabalho, respondeu Victoria, forçando o sorriso social perfeito. Ah, que profissão romântica você tem! A pergunta veio carregada de insinuações e Victoria sentiu o sangue subir ao rosto. Essas mulheres sabiam exatamente quem ela era e de onde vinha. Estavam se divertindo com seu desconforto. Victoria é minha secretária executiva, disse Adrian, sua voz cortante, e uma das pessoas mais competentes que conheço. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Victoria percebeu os olhares de pena e desdém ao redor da mesa e se sentiu diminuir na cadeira, apesar de toda a preparação de Celeste. Depois do almoço, no carro, Adrian tentou minimizar o constrangimento. Elas só estão curiosas, vão se acostumar com você. Mas Victoria mal conseguiu responder. A realidade de sua situação havia se tornado brutalmente clara. Ela era uma intrusa em um mundo que nunca a aceitaria verdadeiramente. Naquela noite, sozinha no novo apartamento enquanto Dona Helena e Eduardo dormiam, Victoria se olhou no espelho do banheiro luxuoso. A mulher que a encarava de volta parecia uma estranha. Roupas caras, cabelo profissionalmente arrumado, maquiagem impecável, mas os olhos traíam o desespero crescente. O telefone tocou. Era Adrian. Como está se sentindo? Bem, mentiu ela. Victoria, eu sei que hoje foi difícil, mas vai ficar mais fácil. Vai mesmo? A pergunta saiu mais amarga do que ela pretendia. Ou eu vou passar os próximos 2 anos fingindo ser alguém que não sou, sendo humilhada por pessoas que sempre saberão que não pertenço ao mundo delas. Silêncio do outro lado da linha. Talvez devêssemos repensar isso, continuou Victoria, as palavras saindo em torrente. Talvez você devesse encontrar outra solução, alguém que já pertença ao seu mundo. Victoria, não. Eu não consigo, Adrian. Hoje eu me vi no espelho e não me reconheci. Estou mentindo para minha família, fingindo sentimentos que não tenho, tentando ser alguém que nunca serei. E por quê? Por dinheiro? Pelo futuro da sua família, pela saúde da sua mãe, pela educação do seu irmão. As palavras dele atingiram Victoria como um balde de água fria. Ela pensou nos exames cardíacos da mãe, nos sonhos universitários de Eduardo, na segurança financeira que nunca tivera. Eu sei, sussurrou ela, mas não sei se consigo continuar pagando esse preço. O que você está dizendo? Victoria fechou os olhos, sentindo lágrimas escaparem. Estou dizendo que talvez tenha cometido o maior erro da minha vida. A linha ficou em silêncio por um longo momento. Quando Adrian finalmente falou, sua voz estava carregada de uma vulnerabilidade que ela não esperava. Por favor, não desista de mim agora, não quando estamos tão perto. Mas Victoria já havia desligado, deixando-se afundar na cama king size do quarto que nunca se sentiria como seu, questionando se algum dinheiro no mundo valia a perda de sua identidade. Victoria não dormiu naquela noite. Ficou na varanda do novo apartamento observando as luzes de São Paulo, o peso da decisão pressionando seu peito como uma pedra. Às 5 da manhã, quando o sol começou a tingir o céu de rosa, ela tomou uma resolução. Falaria com Adrian pela manhã e encerraria o acordo. Não conseguia mais viver aquela farsa. Chegou ao escritório mais cedo que o usual, preparando-se mentalmente para a conversa difícil que teria pela frente.
Mas quando Adrian emergiu do elevador, ela percebeu imediatamente que algo estava diferente. Ele parecia mais abatido, mais vulnerável do que nos últimos dias. Precisamos conversar, disseram ambos ao mesmo tempo. Adrian fez um gesto indicando seu escritório, e Victoria o seguiu com o coração pesado. Mas antes que ela pudesse começar seu discurso de renúncia, ele se virou para ela com uma expressão que jamais havia visto antes. Victoria, eu preciso te pedir desculpas. Ela piscou, surpresa. Desculpas? Ontem à noite, depois da nossa ligação, eu não consegui parar de pensar no que você disse e percebi que estou sendo um egoísta terrível. Adrian passou as mãos pelos cabelos, desarrumando-os. Estou tão desesperado para salvar minha empresa que não parei para considerar o que estou pedindo de você. Victoria permaneceu em silêncio, intrigada pela mudança em seu tom. Você tem razão. Estou pedindo que abandone quem você é, que minta para sua família, que viva uma vida falsa, e tudo por causa dos meus problemas. Ele se aproximou dela, seus olhos azuis carregados de arrependimento genuíno. Se você quiser cancelar tudo, eu entendo. Vou encontrar outra solução. June, era exatamente o que Victoria havia vindo dizer. Mas ouvindo as palavras dele, sentiu algo inesperado se mexer em seu peito. Pela primeira vez, Adrian estava colocando os sentimentos dela acima de suas necessidades. Começou ela, mas foi interrompida pela entrada súbita de uma mulher elegante no escritório. Adrian, querido, precisamos conversar urgentemente, disse a mulher, parando abruptamente ao ver Victoria. Era uma senhora de 60 e poucos anos, cabelos grisalhos impecavelmente arrumados, vestindo um tailleur que gritava alta costura. Victoria reconheceu imediatamente o porte aristocrático da família Cross. Vovó Eleanor, disse Adrian, visivelmente tenso. Esta é Victoria, minha. Sua secretária que vai se fingir de esposa, eu sei, interrompeu Eleanor Cross, com uma franqueza que deixou Victoria boquiaberta. Não me olhe assim, querida. Você acha que eu chegaria aos 80 anos, sem aprender a investigar quando algo suspeito acontece na minha família? Victoria sentiu o sangue gelar nas veias. Eles haviam sido descobertos. Vovó, eu posso explicar, começou Adrian, mas Eleanor levantou a mão, silenciando-o. Sente-se os dois, temos muito o que conversar. Victoria obedeceu automaticamente, seu cérebro ainda processando a revelação. Adrian permaneceu de pé, claramente preparado para defender a ambos. Primeiro, disse Eleanor, acomodando-se graciosamente na cadeira em frente a eles. Quero que saibam que não estou aqui para sabotar seus planos. Na verdade, estou aqui para ajudar. Ajudar? Repetiu Adrian, confuso. Meu querido neto, você realmente achou que eu não sabia sobre o ultimato ridículo do seu avô? Eleanor riu suavemente. Harold sempre foi dramático. Decidiu que você precisa se casar para amadurecer, como se casamento fosse remédio para a irresponsabilidade. Victoria olhou de Eleanor para Adrian, tentando entender a dinâmica familiar que se revelava. Eu discordei veementemente dessa decisão, continuou Eleanor. Você é um CEO brilhante, Adrian. Triplicou o valor da empresa em 5 anos. Mas Harold está obcecado com a ideia de que você precisa de uma esposa para ser levado a sério. Então você sabe que o casamento é falso? Perguntou Victoria, encontrando a voz finalmente. Eleanor se virou para ela com um sorriso caloroso. Querida, eu investiguei você assim que soube do noivado repentino. Victoria Blackstone, 24 anos, órfã de pai, sustenta a mãe, cardíaca e o irmão menor. Trabalha 12 horas por dia, nunca faltou um único dia, nunca pediu aumento. Formada em administração com bolsa integral, notas excelentes. Victoria corou, desconfortável com o escrutínio. O que mais me impressionou
prosseguiu Eleanor, foi descobrir que você doa parte do seu salário para um orfanato em Itaquera há 2 anos. Mesmo com suas dificuldades financeiras. Adrian se virou para Victoria surpreso. Você nunca me contou isso. Não era assunto seu, murmurou Victoria. Exato, disse Eleanor, sorrindo mais amplamente. E é por isso que eu aprovo completamente este arranjo. Aprova? Adrian se sentou chocado. Meu querido, nos últimos 2 anos eu observei você trabalhar com essa moça. Vi como ela antecipa suas necessidades, como gerencia crises, como traz estabilidade ao seu caos diário. Se alguém pode fazer você parecer maduro e estabelecido, é ela. Victoria sentiu uma mistura estranha de orgulho e constrangimento. Mas mais importante, continuou Eleanor, seus olhos brilhando com algo que parecia travessura. Eu vi como você mudou desde que começou a planejar este casamento. Pela primeira vez em anos, você está considerando os sentimentos de outra pessoa. Está questionando suas prioridades. Está se tornando menos egoísta. Adrian abriu a boca para protestar, mas Eleanor continuou. E você, querida Victoria, está sendo forçada a sair da sua zona de conforto, a reconhecer seu próprio valor. Ontem à noite, no Country Club, ouvi dizer que você se defendeu magnificamente, quando algumas dessas víboras tentaram intimidá-la. Eu não me defendi nada, protestou Victoria. Fiquei paralisada. Você manteve a dignidade e a elegância natural, enquanto elas se comportaram como colegiais maliciosas. Isso, minha querida, é uma vitória. Eleanor se levantou e caminhou até a janela, observando a movimentação da cidade lá embaixo. Aqui está a minha proposta, disse ela, se virando para eles. Eu vou ajudá-los a convencer Harold de que este casamento é real. Mais que isso, vou garantir que a sociedade paulistana aceite Victoria como uma Cross. Como? Perguntou Adrian. Organizando um chá de apresentação na minha casa. Quando Eleanor Cross endossa alguém, ninguém ousa questionar. Ela sorriu para Victoria. E vou contar uma pequena mentira, que eu mesma apresentei vocês dois, que sempre soube que seriam perfeitos um para o outro. Victoria se sentiu zonza. Que faria isso por mim? Você mal me conhece. Eleanor se aproximou e pegou suas mãos com gentileza surpreendente. Porque, querida, em 60 anos observando esta família, você é a primeira pessoa que vejo fazer meu neto pensar em alguém além dele mesmo. E porque reconheço uma alma bondosa quando vejo uma. Ela se virou para Adrian. E você, meu querido neto, pare de tratar esta moça como uma funcionária contratada para um papel. Se querem que este casamento pareça real, comecem a se comportar como se fosse real. O que isso significa? Perguntou Adrian, embora Victoria suspeitasse que ele sabia exatamente o que a avó estava sugerindo. Significa cortejá-la adequadamente. Significa tratá-la como uma mulher que você escolheu amar, não como uma solução para seus problemas. Eleanor pegou sua bolsa, preparando-se para sair. Significa que talvez vocês descubram que este arranjo não é tão falso quanto imaginam. Com essas palavras, ela saiu do escritório, deixando Adrian e Victoria em um silêncio carregado de possibilidades que nenhum dos dois ousava admitir. Ela está certa, disse Adrian finalmente. Eu tenho tratado você como uma funcionária, não como minha noiva. Victoria o olhou, vendo algo novo em seus olhos. Algo que a fez questionar se o que sentia por ele era realmente só gratidão profissional. Recomeçamos? Perguntou ele, estendendo a mão. De verdade desta vez? Victoria olhou para a mão estendida, depois para o homem que estava lentamente se tornando mais que apenas seu chefe. Talvez Eleanor estivesse certa. Talvez houvesse algo real florescendo entre eles, escondido sob as formalidades do contrato. Recomeçamos, disse ela, pegando sua mão.
O chá de Eleanor Cross foi um sucesso estrondoso. Victoria se viu rodeada por senhoras que, apenas uma semana antes, a haviam tratado com desdém, agora competindo para demonstrar amizade e interesse. A bênção da matriarca da família havia transformado Victoria de intrusa em protegida, e a mudança foi tão drástica quanto surreal. Mas foi durante a segunda semana, após a intervenção de Eleanor, que tudo desmoronou de forma devastadora. Victoria estava organizando os preparativos finais para o casamento, marcado para a sexta-feira seguinte, quando recebeu uma ligação que mudou tudo. Era do Hospital das Clínicas. Dona Helena havia desmaiado em casa e fora levada às pressas para a emergência. Senhorita Blackstone precisa vir imediatamente, disse a voz grave do médico do outro lado da linha. Sua mãe sofreu um episódio cardíaco grave. Precisamos conversar sobre os próximos passos do tratamento. Victoria saiu correndo do escritório sem explicações, deixando Adrian no meio de uma reunião importante. Durante todo o trajeto de táxi até o hospital, suas mãos tremiam incontrolavelmente. As palavras do médico ecoavam em sua mente. Episódio cardíaco grave. Encontrou Eduardo na sala de espera, os olhos vermelhos de preocupação. Ele se levantou quando a viu chegar e a abraçou com força. Ela estava arrumando o quarto para a mudança para Alphaville, disse ele, a voz embargada. Estava tão animada com o casamento, falando sem parar sobre como você merecia ser feliz. De repente, ela gritou e caiu. Victoria sentiu o mundo girar ao seu redor. A mãe estava mal por causa da agitação do casamento falso. Dr. Cardoso, o cardiologista, foi direto ao ponto quando finalmente puderam conversar. Sua mãe precisa de uma cirurgia cardíaca complexa e precisa urgentemente. O procedimento é caro e arriscado, mas sem ele, ela tem no máximo alguns meses. Quanto custa? Perguntou Victoria, embora já soubesse que a resposta estaria além de suas possibilidades. 200 mil reais, fora os custos de internação e medicamentos pós-operatórios. E há uma fila de espera no SUS que pode levar anos. Victoria se sentou pesadamente na cadeira do consultório. Mesmo com o dinheiro que receberia do casamento, ainda não tinha acesso imediato a essa quantia. O primeiro pagamento só chegaria depois da cerimônia. Doutor, disse ela tentando manter a voz firme, quanto tempo temos? 2 semanas, no máximo. Depois disso, o risco se torna inaceitável. 2 semanas, exatamente o tempo que faltava para receber o primeiro pagamento de Adrian. Victoria saiu do hospital em estado de choque. Eduardo caminhava ao lado dela em silêncio, ambos perdidos em suas preocupações. Quando chegaram ao apartamento em Jardins, ela se trancou no quarto e chorou pela primeira vez desde que aceitara a proposta de Adrian. O telefone tocou insistentemente. Adrian havia ligado dezenas de vezes desde que ela saíra correndo do escritório. Finalmente, ela atendeu. Victoria, o que aconteceu? Você desapareceu no meio da reunião com os Peterson. Minha mãe está internada. Precisa de uma cirurgia. Urgente. Silêncio do outro lado da linha. Eu vou ao hospital agora. Não, disse Victoria rapidamente. Não precisa. Ela está estável por enquanto. Victoria, deixe-me ajudar. Você já está ajudando. Depois do casamento terei dinheiro para pagar a cirurgia. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, Victoria sabia que era tarde demais. A cirurgia não podia esperar. Na manhã seguinte, Victoria voltou ao hospital determinada a encontrar uma solução. Tentou negociar com o administrador, pediu empréstimos em 3 bancos diferentes. Chegou até mesmo a considerar vender o apartamento de Jardins que Adrian havia alugado. Nada funcionou. Foi quando estava saindo do último banco, após mais uma negativa, que recebeu uma ligação inesperada.
O número não era familiar. Victoria Blackstone? A voz era masculina, confiante, com um tom que imediatamente a deixou alerta. Sim, meu nome é James Cross, primo do Adrian. Gostaria de conversar com você. Victoria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia ouvido Adrian mencionar James algumas vezes, sempre com desdém e desconfiança. Sobre o quê? Sobre o quanto você quer realmente salvar sua mãe. A frieza da declaração deixou Victoria sem palavras. Encontre-me no café do Copacabana Palace em 1 hora. Tenho uma proposta que pode resolver todos os seus problemas. Victoria deveria ter recusado. Deveria ter desligado o telefone e contado tudo para Adrian. Mas a imagem de Dona Helena na cama do hospital, conectada a monitores cardíacos, nublou seu julgamento. James Cross era uma versão mais velha e mais cruel de Adrian. Tinha os mesmos olhos azuis da família, mas eles brilhavam com uma frieza calculista que fez Victoria se arrepender imediatamente de ter vindo. Você é mais bonita do que esperava, disse ele, examinando-a sem cerimônia. Entendo porque meu primo se interessou por você. O que você quer? Perguntou Victoria, indo direto ao ponto. James sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Quero que você cancele o casamento. Por quê? Porque sei que é falso. Sei sobre o contrato, sobre os 5 milhões, sobre toda a farsa. Ele se inclinou para a frente, a voz baixando para um tom conspiratório. E sei que sua mãe precisa de R$200 mil para uma cirurgia que não pode esperar. Victoria sentiu náusea. Como você sabe disso? Tenho meus recursos. A questão é, o que você está disposta a fazer para salvar sua mãe? James deslizou um envelope pela mesa. R$250 mil, suficiente para a cirurgia e os custos adicionais. Tudo o que precisa fazer é desaparecer antes da cerimônia de sexta-feira. Victoria olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Em troca do quê? Da empresa da família. Quando Adrian não conseguir se casar a tempo, o controle passa para mim, como deveria ter sido desde o início. Você quer que eu traia Adrian? Quero que você escolha entre ele e sua mãe. James encostou-se na cadeira, claramente satisfeito consigo mesmo. É uma escolha simples, Victoria. Sua mãe morre ou você pega o dinheiro e a salva. Adrian vai encontrar outra solução para seus problemas. Sempre encontra. Victoria sentiu lágrimas queimarem seus olhos. E se eu contar para ele sobre esta conversa? Pode tentar. Mas sua mãe não tem 2 semanas para esperar enquanto ele arranja o dinheiro. E nós dois sabemos que ele não tem acesso imediato a essa quantia sem passar pelos procedimentos burocráticos da empresa. James estava certo. O dinheiro do contrato matrimonial estava condicionado ao casamento efetivo e aos trâmites legais subsequentes. Pense bem, disse James, levantando-se para ir embora. Você tem até quinta-feira para decidir. Depois disso, a oferta expira. Ele deixou o envelope na mesa e saiu, deixando Victoria sozinha com a escolha mais impossível de sua vida. Naquela noite, ela se sentou ao lado da cama de Dona Helena. No hospital, segurando a mão fria da mãe, enquanto os monitores bipeavam monotonamente. Eduardo dormia na cadeira ao lado, exausto de preocupação. Minha filha querida, murmurou Dona Helena, abrindo os olhos com dificuldade. Você não precisa cancelar o casamento por minha causa. Victoria engasgou. Mãe, eu ouvi sua conversa. Eu com o médico. Sei que não temos dinheiro para a cirurgia. Dona Helena apertou fracamente a mão da filha. Mas não quero que você sacrifique sua felicidade por mim. Você é minha felicidade, sussurrou Victoria, as lágrimas finalmente caindo. Você e o Eduardo são tudo que tenho. E o Adrian? Você não o ama? A pergunta cortou Victoria, como uma lâmina. Ama. Em algum momento durante as últimas semanas, seus sentimentos por Adrian haviam evoluído além da gratidão e do interesse profissional.
Ela havia começado a ver nele o homem vulnerável por trás da fachada do CEO, e isso a assustava. Começou ela, mas não conseguiu terminar a frase, porque a verdade dolorosa era que sim, havia se apaixonado por Adrian Cross, e agora precisava escolher entre salvá-lo da ruína financeira ou salvar a vida da própria mãe. Victoria passou a noite de quarta-feira em claro, olhando alternadamente para o envelope de James e para o telefone, onde as mensagens preocupadas de Adrian se acumulavam. A cirurgia da mãe havia sido agendada para sexta-feira de manhã, o mesmo dia do casamento. A ironia cruel da situação não passou despercebida. Ela teria que escolher, literalmente, entre salvar a vida da mãe ou cumprir o acordo que salvaria a empresa de Adrian. Na manhã de quinta-feira, Victoria chegou ao escritório com uma resolução, cristalina mas perigosa. Não aceitaria o dinheiro sujo de James, nem abandonaria Adrian na véspera do casamento. Havia uma terceira opção, desesperada e arriscada, mas era a única que lhe permitiria olhar para si mesma no espelho. Adrian, disse ela entrando em sua sala sem bater na porta. Preciso que você me empreste R$200 mil. Hoje. Adrian levantou os olhos dos documentos, surpreso com a urgência em sua voz. Para a cirurgia da sua mãe? Sim, sei que é muito dinheiro. Sei que não está nos nossos acordos, mas... Victoria. Adrian a interrompeu gentilmente. Você não precisa pedir emprestado. Eu pago a cirurgia. Não. A firmeza em sua voz o surpreendeu. Não quero caridade. Quero um empréstimo, com juros, com contrato, com tudo documentado adequadamente. Adrian se levantou, aproximando-se dela. Por que é tão importante fazer isso de forma oficial? Victoria respirou fundo. Havia decidido contar a verdade sobre James, mas precisava fazê-lo de forma inteligente. Porque seu primo James me procurou ontem. O rosto de Adrian se endureceu instantaneamente. James, o que ele queria? Ele sabe sobre nosso contrato, sobre tudo. Victoria observou a cor sumir do rosto de Adrian e me ofereceu R$250 mil para eu cancelar o casamento. Adrian ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma raiva fria que Victoria nunca havia visto. Quanto ele ofereceu? 250 mil. Suficiente para salvar minha mãe e ainda sobrar. E você está aqui me contando isso porque... Victoria se aproximou dele, seus olhos encontrando os dele com intensidade. Porque não sou o tipo de pessoa que trai quem confia em mim. Porque nos últimos dias aprendi que algumas coisas são mais importantes que dinheiro. E por quê? Ela hesitou, as palavras presas na garganta. Por que o quê, Victoria? Porque me apaixonei por você, Adrian Cross. De verdade. E não vou deixar James destruir você usando minha família como arma. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Adrian deu um passo em sua direção, seus olhos azuis queimando com uma intensidade que fez o coração de Victoria acelerar. Você está dizendo que quer transformar nosso casamento falso em algo real? Estou dizendo que já não é mais falso para mim, respondeu Victoria, sua voz mal passando de um sussurro. Não sei quando aconteceu, mas aconteceu. Adrian pegou o rosto dela entre as mãos, seus polegares acariciando suas bochechas com ternura. Victoria, O telefone do escritório tocou estridentemente, interrompendo o momento. Adrian o ignorou, mas o aparelho continuou tocando insistentemente. Atenda, disse Victoria. Pode ser sobre a empresa. Adrian atendeu com relutância. Victoria viu sua expressão mudar gradualmente de irritação para preocupação, depois para puro pânico. O que aconteceu? Perguntou ela quando ele desligou.
James convocou uma reunião de emergência do conselho para esta tarde. Vai tentar provar que nosso casamento é uma farsa para invalidá-lo antes que aconteça. Victoria sentiu o sangue gelar. Como? Não, sei, mas ele deve ter evidências. Fotos, documentos, testemunhas, algo que prove que estamos fingindo. Então antecipamos o casamento. Vamos ao cartório agora. Fazemos a cerimônia civil imediatamente. Adrian balançou a cabeça. É tarde demais. James deve ter alertado todos os cartórios da cidade. E além disso, meu avô nunca aceitaria um casamento feito às pressas em meio a uma crise. Pareceria exatamente o que é: desespero. Victoria começou a andar de um lado para outro, seu cérebro trabalhando furiosamente. Tem que haver uma forma, não podemos deixar ele ganhar. Victoria, talvez seja a hora de aceitar a derrota. Você pega o dinheiro dele, salva sua mãe e eu encontro outra solução para a empresa. Não! A ferocidade em sua voz o surpreendeu. Não vou deixar aquele homem usar o amor que sinto pela minha família para destruir o homem por quem me apaixonei. Adrian a olhou com admiração crescente. Então o que você propõe? Victoria parou de andar, uma ideia perigosa se formando em sua mente. Vamos à reunião do conselho, juntos, e vamos enfrentar James de frente. Victoria, ele ou tem evidências e nós temos a verdade. Victoria se aproximou dele, seus olhos brilhando com determinação férrea. Talvez nosso relacionamento tenha começado como um contrato, mas não é mais. E se James quer uma luta, então vamos dar uma luta a ele. O conselho vai fazer perguntas difíceis, vão investigar cada aspecto do nosso relacionamento. Então, que investiguem. Que vejam como você pagou a cirurgia da minha mãe sem pensar duas vezes. Que vejam como me defendeu no country club. Que vejam como sua avó nos apoiou porque reconheceu que havia algo real entre nós. Adrian pegou as mãos dela, entrelaçando seus dedos. E se não der certo? E se James conseguir provar que começamos com um contrato? Então, pelo menos lutamos juntos. Victoria levantou suas mãos entrelaçadas e beijou os nós dos dedos dele. Adrian, durante toda a minha vida, lutei sozinha por tudo. Pela primeira vez, tenho alguém ao meu lado. Não vou desistir agora. O telefone tocou novamente. Desta vez, era a secretária de Adrian, informando que a reunião do conselho havia sido marcada para as 4 da tarde. 2 horas, disse Adrian, depois de desligar. Temos 2 horas para nos preparar para a luta de nossas vidas. Victoria assentiu, mas uma preocupação súbita a atingiu. Adrian, e se James conseguir adiar o casamento por tempo suficiente para que seja tarde demais? E se minha mãe, sua mãe vai ficar bem, disse Adrian com firmeza. Mesmo que tenhamos que remarcar o casamento, eu garanto que ela tenha a cirurgia. Isso não é negociável, mas seu prazo. Minha empresa não vale a vida da sua mãe, Victoria. Nunca valeu. Naquele momento, Victoria soube com certeza absoluta que havia se apaixonado pelo homem certo. Não pelo CEO bilionário, não pelo herdeiro poderoso, mas pelo homem que colocava a vida de uma desconhecida acima de seus próprios interesses financeiros. Então, vamos lutar, disse ela, selando a decisão com um beijo que continha toda a determinação e o amor que sentia por ele. Mas enquanto se preparavam para o confronto com James, nenhum dos dois imaginava que Eleanor Cross havia passado a manhã inteira fazendo ligações misteriosas, reunindo informações que transformariam completamente o rumo da reunião do conselho. A guerra estava apenas começando.
e todas as peças finalmente se moviam em direção ao confronto decisivo que determinaria não apenas o futuro da Cross Industries, mas o destino do amor que havia crescido inesperadamente entre dois corações que acreditavam estar apenas cumprindo um contrato. A sala de reuniões do conselho da Cross Industries nunca havia parecido tão intimidante. Victoria e Adrian entraram de mãos dadas, enfrentando os olhares curiosos e céticos dos 12 membros do conselho. Harold Cross, o patriarca da família, presidia a mesa com expressão severa, enquanto James sorria com confiança predatória do outro lado da sala. "Senhores conselheiros", começou James, levantando-se teatralmente. "Convoquei esta reunião para expor uma fraude que ameaça a integridade da nossa empresa. O casamento do meu primo Adrian é uma farsa elaborada para contornar as condições estabelecidas para sua sucessão." Victoria sentiu Adrian tensionar ao seu lado, mas manteve o rosto sereno. Haviam decidido deixar James se expor primeiro. "Tenho aqui", continuou James, brandindo uma pasta espessa, "evidências fotográficas de reuniões secretas entre Adrian e Victoria, documentos que provam pagamentos suspeitos e o testemunho de funcionários que confirmam que ela é apenas sua secretária, contratada para este papel." Harold Cross franziu o senho. "Que evidências são essas?" James espalhou fotografias pela mesa. Eram imagens de Victoria e Adrian, no restaurante onde haviam discutido o contrato, no apartamento em Jardins, na mansão de Alphaville. Todas pareciam comprovar um relacionamento puramente transacional. "Como podem ver", disse James triunfantemente, "não há nada de romântico nestes encontros. São claramente reuniões de negócios." Adrian se levantou, pronto para se defender, mas Victoria o deteve com um toque suave no braço. Havia chegado sua hora de falar. "Sr. Cross", dirigiu-se ela ao patriarca, "posso responder a essas acusações?" Harold assentiu, intrigado pela calma da jovem mulher. "É verdade que nosso relacionamento começou de forma não convencional", disse Victoria, sua voz clara e firme. "Adrian me fez uma proposta comercial e eu a aceitei por necessidades financeiras da minha família." Um murmúrio percorreu a sala. James sorriu, pensando ter vencido. "Mas", continuou, "Victoria, o que James não entende é que contratos podem ser quebrados, mas sentimentos verdadeiros não podem ser fingidos indefinidamente." Ela se virou para Adrian, seus olhos brilhando com amor genuíno. "Eu me apaixonei pelo homem que pagou a cirurgia cardíaca da minha mãe sem hesitar, mesmo sabendo que isso não estava no nosso acordo. Pelo homem que me defendeu quando a sociedade tentou me humilhar. Pelo homem que, quando soube que eu poderia traí-lo por dinheiro, se preocupou mais com meu dilema moral do que com suas perdas financeiras." A sala estava em silêncio absoluto. Harold Cross se inclinou para a frente, claramente interessado. "E você, Adrian?", perguntou o patriarca. "Também quebrou seu próprio contrato?" Adrian se levantou, pegando a mão de Victoria. "Completamente, vovô. Eu me apaixonei pela mulher que trabalha 12 horas por dia sem reclamar, que doa parte do salário para orfanatos, mesmo mal conseguindo sustentar a família, que preferiu me contar sobre a tentativa de suborno de James a aceitar dinheiro fácil." "Mentiras!", explodiu James. "Eles estão inventando isso na hora." Foi então que Eleanor Cross entrou majestosamente na sala, carregando sua própria pasta de documentos. "Sinto muito pelo atraso", disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Mas precisei verificar algumas informações interessantes sobre meu querido sobrinho-neto James." James empalideceu visivelmente. "Harold", continuou Eleanor, "você sabia que James tem tentado sabotar Adrian há meses? Que ele contratou investigadores
Privados para espionar Victoria, que ofereceu suborno a ela para abandonar Adrian. Eleanor espalhou suas próprias evidências na mesa. Gravações de áudio, das ligações de James, registros bancários, mostrando os pagamentos a investigadores privados, até mesmo uma foto dele entregando o envelope à Victoria no café. E, mais interessante ainda, prosseguiu Eleanor, descobri que James tem desviado fundos da empresa há 2 anos, usando empresas fantasmas para esconder os roubos. A explosão de vozes indignadas preencheu a sala. Harold Cross se levantou lentamente, sua face contorcida de raiva. James Cross, disse ele com voz trovejante, você está expulso desta empresa e desta família, imediatamente. Tio Harold, eu posso explicar. Segurança, gritou Harold. Escoltem meu ex-sobrinho para fora do prédio. Enquanto James era arrastado para fora da sala protestando, Harold se virou para Victoria e Adrian. Agora, disse ele, sua expressão suavizando, sobre este casamento. Victoria segurou a respiração. Eleanor me contou toda a história. O desespero de vocês, o contrato e como esse acordo se transformou em algo real. Harold sorriu pela primeira vez. Vocês acham que chegaram aos meus 80 anos sem reconhecer amor verdadeiro quando vejo? Adrian pareceu confuso. Então, você sabia? Suspeitava, mas Eleanor confirmou tudo hoje. Harold se aproximou deles, colocando as mãos nos ombros de ambos. Adrian, a empresa é sua. Você provou que é capaz de colocar o amor acima do dinheiro, a integridade acima da conveniência. Victoria sentiu lágrimas de alívio escorrerem, pelo rosto. E você, minha querida, disse Harold para Victoria, bem-vinda à família, oficialmente. O telefone de Victoria tocou naquele momento. Era do hospital, informando que a cirurgia de Dona Helena havia sido um sucesso completo. 6 meses depois, Victoria e Adrian renovaram seus votos em uma cerimônia verdadeira na casa de Eleanor, com Dona Helena saudável e Eduardo prestes a ingressar na melhor universidade de São Paulo. Victoria havia se tornado co-presidente da Cross Industries, implementando programas sociais que transformaram a cultura da empresa. Mas o momento mais especial havia acontecido na noite anterior, quando Adrian a pediu em casamento novamente, desta vez sem contratos, sem prazos, apenas com amor puro e infinito. Desta vez é para sempre, havia sussurrado ele, colocando um anel de diamante em seu dedo. Sempre foi para sempre, havia respondido Victoria, selando com um beijo a promessa que havia começado como mentira e se tornado a verdade mais bela de suas vidas. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada emocionante de Victoria e Adrian tenha tocado seus corações, tanto quanto tocou o nosso. Para continuar vivendo histórias de amor que superam todas as adversidades, preparamos uma coleção especial com narrativas igualmente envolventes sobre segundas chances e amores verdadeiros. Encontrem essas histórias clicando à sua esquerda. Se a história de Victoria os emocionou, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar aquele like especial no vídeo. Todos os dias, trazemos para vocês histórias únicas que exploram a complexidade dos sentimentos humanos e provam que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários. Vocês acreditam que contratos podem se transformar em amor eterno? Esperamos vocês lá.